Bem, meus amigos, minhas amigas, então, uma boa noite para todos mais uma vez. Para mim, é uma imensa alegria poder estar de volta aqui no Obreiros, depois de 2 anos, praticamente, afastados, por conta da pandemia. Muito felizes ficamos com essa preparação para um retorno gradual, como foi anunciado, mais detalhes serão informados hoje e nas próximas atividades, até o retorno presencial. Mas, de todo modo, alguns já estamos aqui, sentindo novamente o clima dessa casa, a presença dos benfeitores, rogando a eles que nos amparem a todos, para que seja proveitosa a nossa reflexão nesta noite. E o que nos move, o que nós separamos, preparamos para juntos refletirmos, é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que creio vem muito a calhar, vem ao encontro dos momentos que nós estamos vivendo. Imagino, todos estão aí muito informados do que estamos a passar agora, mais um conflito de proporções mais significativas, inclusive podendo se escalar para algo mais grave. Isso, naturalmente, deixa o nosso coração confrangido diante das cenas que todos os dias vemos, das notícias. Mas é preciso que, com o Cristo, com o conhecimento da doutrina espírita, embora as lágrimas que por vezes nos visitem, embora o coração comovido, é preciso que saibamos manter a perseverança, a esperança, a firmeza para o trabalho também que nos compete, a fim de sermos, onde estamos inseridos, instrumentos com que os bons espíritos poderão contar para semear a paz, para não deixar os corações serem tomados pelo desânimo, pelo pessimismo em relação à humanidade, em relação ao futuro, o que infelizmente acaba sendo comum em circunstâncias como essas. Vemos tantas e tantas pessoas como que a prognosticar que é o fim da humanidade, que a humanidade não tem jeito. E por mais que tenhamos sido, de fato, estejamos sendo rebeldes no transcurso dos séculos até aqui, é preciso reconheçamos também os progressos já feitos, é preciso vejamos o quão grandiosa é a misericórdia de Deus e do Cristo em nossas vidas, e pela própria história, por tudo que já foi superado, vamos sabendo que essas dificuldades haverão de passar também, haverão de serem superadas também, porque os desígnios divinos sempre haverão de se cumprir, conosco ou apesar de nós. Mais cedo ou mais tarde, o que é vontade de Deus se cumpre. E uma das leis mais fundamentais, como aprendemos com o Espiritismo, é justamente a lei do progresso. E a humanidade, o planeta Terra, haverão de avançar para novas etapas da grande, da imensa jornada de ascensão em direção ao Criador, em direção aos objetivos da vida. Então é com esse intuito que nós buscamos esses momentos de reflexão à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho, para nutrir o nosso coração, para nos alimentarmos de luz, a fim de que não estejamos fragilizados. O próprio Mestre já lá atrás nos advertia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Que não podemos estar aqui na matéria apenas atentos às necessidades da matéria, não só a alimentação, as questões profissionais, as questões da saúde do corpo. Para além disso, existe o espírito imortal a ser cultivado, o nosso coração, a nossa consciência, que precisam diariamente de luz. Assim como precisamos diariamente de sono, do repouso bendito, do alimento, da água, também precisamos da água viva, precisamos do pão da vida, como diz Jesus no Evangelho, precisamos nos nutrir também de eternidade, de luz, de transcendência, para que nossa vontade não esteja frágil, para que não caiamos naquilo que costumamos dizer, uma anemia espiritual. Frágeis, desanimados, desalentados, é preciso que estejamos fortalecidos e corajosos. Por isso, essa mensagem de Emmanuel, eu a lia recentemente e achei que ela era muito propícia, porque ela nos fala um pouco sobre isso. Como podemos nós ser, ou sermos, ativos colaboradores de Jesus para a vitória do bem? Porque o mal ainda se faz presente na Terra, ainda se faz presente em nós. Na verdade, essas expressões que vemos mais patentes do mal, como numa guerra, nada mais são do que o resultado ou produto do que as criaturas ainda trazem dentro de si. A guerra exterior é produto da guerra interna ainda nos corações, guerra contra a lei divina, contra a vontade de Deus.
Na medida em que a gente for pacificando por dentro, seremos então ativos colaboradores para a vitória da paz e para a vitória do bem. É esse o grande convite que Jesus estende com o Evangelho a todos os que quiserem aderir. E ele não pede ou não estabelece requisitos especiais, que sejamos grandes tarefeiros, grandes missionários, ele pede o coração de cada um. E isso cada um de nós pode dar, se quiser. Ele pede as pequeninas sementes, os grãos de mostarda que soubermos semear, porque assim ele nos diz, o reino começa como um grão de mostarda, com as mais pequeninas posturas no dia a dia. Então é preciso estejamos atentos para esse combate, mas aqui o bom combate entre luz e sombra, a ocorrer primariamente em nós, mas que ainda se manifesta também no mundo. Recordando, além disso, que por mais que a sombra pareça às vezes tão poderosa, com os seus exércitos, com as armas, com a fortuna, com o poder no mundo, o bem é que tem se mostrado vitorioso ao longo dos séculos, porque é a própria essência divina. A sombra não pode com a luz. A sombra nada mais faz do que destacar ainda mais a beleza da luz. E é nesse sentido que precisamos, cada um de nós, perceber o potencial de luz que já trazemos. E por isso Jesus diria, brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, não glorifiquem a nós, mas glorifiquem a Deus, entendendo que acima de tudo isso, de toda a tempestade, há uma força amorosa, infinitamente justa e sábia, a reger os destinos de todos nós. A mensagem, portanto, tem justamente o título de Vitória, e encontra-se num livro do Emmanuel, que não é tão conhecido, é até raro de encontrar ele fisicamente, se chama Harmonização. Acho que o título do livro já em si bem propício. A harmonização que nós buscamos, a fim de também contribuirmos com o mundo, ou para o mundo, com alguma nota aí de harmonização. Pensando no mundo como um concerto, que tipo de nota temos sido nós? Aquela que ainda é a nota dissonante ou aquela nota que já se harmoniza com as leis do Criador? E essa mensagem, então, no capítulo 18 do livro Harmonização, com o título Vitória, é uma mensagem que Emmanuel comenta um versículo do livro de Apocalipse. Esse livro que, para muitas pessoas, quando ouvem esse nome, parece que até arrepia, né? Porque a palavra Apocalipse até aqui, infelizmente, tem sido muito associada a Armagedon, a destruição e etc. De fato, Jesus narra ali as dificuldades da transição planetária. Mas é preciso recordarmos como termina o livro de Apocalipse, apresentando para nós os horizontes futuros, luminosos, da Nova Jerusalém, que representa a humanidade regenerada. Jesus, como aquele que está sentado no trono, é o símbolo que João vê, a representar Jesus na governança do orbe terrestre, né, sob a orientação do Pai, que o incumbiu há bilhões de anos dessa tarefa. Então, Jesus sentado no trono, falando da Nova Jerusalém, prometendo que ela virá, e que então não mais lágrimas existirão, então tudo será paz, fraternidade, harmonia, é o futuro que nos espera. Então, ao ouvirmos falar de Apocalipse, associemos outras imagens, que não as dos desafios apenas. Até porque Apocalipse do grego significa revelação. Nada mais do que isso. É uma revelação mediúnica que João, como médium, João Evangelista, recebe e nos transmite. Lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 5, está dito: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Capítulo 21, se não me engano, é o penúltimo capítulo do Apocalipse. Se não estou enganado, são 22 capítulos. Ou às vezes 21 somente, mas é o último ou penúltimo, acredito eu. Então estamos ali nas culminâncias do livro, nas culminâncias do processo. E olha que bonita a fala que Emmanuel seleciona. Aquele que estava sentado no trono. Quem que é aquele que está sentado no trono? Na terra. É preciso entendamos essa simbologia, porque o livro de Apocalipse ele é inteiro construído em símbolos, como em vários outros momentos, no Novo, no Antigo Testamento, nós temos a simbologia. Por exemplo, Davi vai dizer assim, Deus é o chifre da minha salvação. O que ele quer dizer com isso? Deus é o chifre. A palavra que está lá literalmente no hebraico é chifre. Imaginemos o contexto
de um povo que vivia ali, né, quase que da agricultura ou do pastoreio. Então, estavam muito acostumados com as ovelhas, com os bodes, etc. E aí você pensa no cordeiro, no carneiro, no bode, tem lá o chifre. O que o chifre representa para aquele bode ou para aquele carneiro? É a expressão da sua força, é a expressão do seu poder. Então, quando eles usam Deus é o chifre da minha salvação, então Deus é o poder soberano. É o poder salvador do universo. Então, a gente precisa ir aprendendo a interpretar isso. Assim também, qual era a maneira de expressar poder que eles tinham naquele tempo? Um tempo de imperadores, um tempo de reis. Trono. Então, espiritualmente falando, aquele que está sentado no trono é aquele que tem ou detém o poder de governança na terra, que é, como a doutrina espírita nos ensina, o mestre. E o mestre então diz: eis que faço novas todas as coisas. Este é o projeto, como nós sabemos, que ele assumiu, meus amigos, há bilhões de anos atrás. Primeiro, construindo o planeta em si, a escola a nos receber. Depois, enviando-nos ao longo de todos os tempos vários e vários missionários, missionárias, que têm ou que tinham por objetivo nos educar, nos preparar para o reino, para essa renovação à luz da lei divina. Depois ele próprio veio ter conosco. E após ele, também, não cessou de enviar tarefeiros e tarefeiras, corações, que em seu nome vieram nos ensinando o caminho da renovação. Como diria o apóstolo Paulo, o caminho para que em Cristo sejamos novas criaturas. A palavra que Paulo usa no grego, que é traduzida por criaturas, ela pode ser traduzida também por criação. É como se em Jesus uma nova humanidade estivesse sendo gradativamente criada. E quando a gente fala em Jesus, não só os que atendem pelo rótulo de cristãos, todas as doutrinas, todas as filosofias mais nobres que a humanidade já recebeu trazem as luzes do Cristo, porque em verdade ele está por detrás de todas elas. Ele enviou todos os missionários, de um Sócrates a um Confúcio, de um Buda a um Lao Tse e outros tantos que possamos conceber. Então, em Cristo, uma nova humanidade, uma nova terra está a ser construída. Esta é a obra. E a meta que Jesus diz aqui, né, nas culminâncias lá do livro de Apocalipse, falando da realidade futura da humanidade, é fazer novas todas as coisas. Que coisas? As instituições serão novas, as leis serão novas, os modos de relação entre as criaturas serão novos, porque cada vez mais baseados naquilo que é a referência para nós, a lei divina. O Livro dos Espíritos, quando trata da lei de progresso, quando trata da lei de justiça também, vai nos falando que todas as leis humanas, todas as instituições humanas se encaminham para aquele que é o referencial, para aquele que é o arquétipo, a lei divina, como rios que um dia haverão de desaguar no mar. Todas as leis em dissonância, em desacordo com a lei divina, um dia deixarão de existir. Tudo que, como diz João Batista, ou melhor, o próprio mestre, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Só ficará no jardim da eternidade o que é semente e fruto de Deus e da lei divina. Então, mais ou menos essa é a introdução, a partir do versículo. E aí, olha só o que Emmanuel comenta. Lembrando que o Emmanuel e o Chico, enquanto estavam na tarefa ativa da psicografia, pegaram também momentos de guerra. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, o Chico já estava ativamente produzindo na psicografia e recebe várias mensagens, inclusive, de Emmanuel, de André Luiz, tratando das realidades, né, espirituais no contexto de guerra. Então, Emmanuel diz assim: enquanto a guerra vai transformando o quadro político e social da evolução terrestre, portanto, se aplica também para o nosso contexto, não só a guerra naquela região específica, mas tantas guerras ideológicas, guerras de pensamentos, guerras de princípios, guerras étnicas, guerras e outras tantas que possamos conceber. Não se deve conceder qualquer formação ao pessimismo, embora as comoções da alma coletiva dos povos. Então, nosso coração muitas vezes estará comovido, as lágrimas muitas vezes banharão o nosso rosto. Isso faz parte, é natural, denota sensibilidade, denota compaixão.
No entanto, que isso não seja brecha, que não venhamos a dar espaço para o pessimismo, qual erva daninha crescer na seara do nosso coração. Que saibamos, sim, nos enternecer sem perder a esperança. Que saibamos, sim, identificar o que é preciso mudar e a trabalhar ativamente para tanto, sem pessimismo, sem revolta, sem raiva, sem rebeldia. Então é preciso que tenhamos essa consciência. Aquele Senhor magnânimo e sábio que rege os destinos do orbe, caso Jesus, assentado no trono da vida, tem o poder de renovar todas as coisas, tem o poder de renovar as coisas, como temos visto ao longo dos séculos. Se não nos deixarmos conduzir por uma visão pessimista, mesmo materialista ou imediatista, acerca da humanidade e da sua história, veremos que, apesar dos desafios que ainda temos, quanto progresso já não foi feito. O progresso material, esse é inquestionável, salta aos olhos, não há dúvida alguma. Mas o progresso moral também já foi feito. Olhemos as legislações de hoje, olhemos as legislações de 150, 200 anos atrás, olhemos as legislações que mal existiam há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, embora o direito romano seja antigo, mas era um direito geralmente do mais forte, ou de alguns poucos mais privilegiados, embora tivéssemos ali a expressão de um Sêneca, de outros, de um modo geral ainda, né, comparado com o que temos hoje, grandes progressos foram feitos desde então. De campos sangrentos faz semeaduras proveitosas, convertendo a tirania, a ruína, a miséria em experiências, lições e roteiros novos. Então, por mais dolorosos sejam os quadros da guerra, é preciso entender que só corpos haverão de morrer, porque os espíritos seguirão, progredindo, aprendendo mesmo com as circunstâncias dolorosas. E Deus, na sua providência, na sua magnanimidade, consegue extrair mesmo do mal, da sombra mais densa, aspectos que venham a destacar a luz, a propiciar a luz. A lei de destruição está a serviço, dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, também do progresso. Geralmente o que tomamos por uma grande destruição, um grande mal, de fato, às vezes o é, mas daquilo também tira o Senhor renovação, porque aquelas estruturas que foram abaladas, não só físicas, mas estruturas de leis, de sociedades, que foram ali destruídas por aquele conflito, daqui a pouco surgem renovadas, mais aperfeiçoadas. Então, mesmo depois de estados calamitosos da humanidade, nós vimos surtos de progresso, material até, científico, tecnológico e mesmo moral, porque criam-se novas organizações, busca-se aperfeiçoar os códigos de direito e assim sucessivamente. É inclusive o que os Espíritos dizem na questão 744 do Livro dos Espíritos, que parece até chocante numa primeira leitura, quando eles falam que da guerra acaba por nascer a liberdade, acaba por nascer progresso, mas é preciso ver a longo prazo, porque quem olha só aqui e agora não consegue, de fato, identificar nada além disso. Ante a paisagem movimentada a canhões e metralhadoras, o direito e a ordem falam de vitória. É justo comentar as alegrias do triunfo, entretanto, como quem sabe que Jesus permanece ao lado de todas as causas retas, é indispensável saber prepará-lo. Como, então, triunfarmos de experiências tão difíceis como essa espiritualmente, saindo dessas experiências maiores, melhores, mais sábios, mais humanos. É preciso nos prepararmos. É preciso não nos deixarmos levar de roldão por conta de tudo isso que acontece. Porque se não estivermos vigilantes, logo somos mesmo colhidos por tudo isso e daqui a pouco não conseguimos realmente ascender um pouco mais para ver as coisas de um outro prisma. Somos colhidos por aquilo, sentimos-nos sufocados e acreditamos que realmente o horizonte é pura sombra. Mas é preciso buscar, como nos ensina Kardec, novos pontos de vista. E para isso é preciso construir espiritualidade, que não se improvisa. Serenidade no momento da luta, calma, paciência, não é algo que se compra, não é algo que se adquire a toque de caixa, é algo que é construído. Por isso é preciso preparemos-nos para as experiências mais difíceis. É o que Emmanuel está dizendo, para que a vitória se dê, é preciso prepará-la. Para além da vitória material, seja ela qual for, aí na guerra, nos conflitos, etc., o que mais precisamos é espiritualmente vencermos. Não no mundo, mas o mundo.
Essa é a proposta de todos nós que aqui estamos. E aí ele até brinca com um símbolo, né? Ele vai trabalhar aquela ideia até do símbolo popular do V de vitória. E ele vai tomar esse V de vitória como a base para 4 pilares que precisamos desenvolver em nossa vida se quisermos verdadeiramente contribuir para a vitória do bem no mundo. Ele diz assim: institui-se simbologia popular nesse sentido, né? A campanha da vitória do bem empolga os corações. Importa recordar, porém, que o V simbólico, o V da vitória, reclama companheiros que lhe organizem a efetividade desejada. Então é muito belo nutrir ideais, sonhos, utopias, mas a gente precisa também daqueles que trazem esse anseio de vitória para um plano de efetividade prática, para a concretude da vida, para a concretude do lar. Se não conseguimos pacificar o mundo, que busquemos primeiro pacificar o nosso lar. Temos falado muito ultimamente, quantos lares não são também zonas conflagradas? De guerra ali aberta, com as bombas da agressividade, do ódio, as metralhadoras do verbo menos feliz, das palavras que ferem, da impaciência. Então, é preciso não só sonhar com a vitória do bem, não só imaginar figuras de luz, é preciso colocar as mãos a serviço desse ideal, para que a luz possa se concretizar no mundo. Vitória é a coroa da luta, e nunca surgirá sem o V de, e aí ele define para nós 4 pilares: visão, vigilância, valor e vontade. 4 pilares para a vitória do bem no mundo, que cada um de nós precisará cultivar. Primeiro, visão, depois vigilância, depois valor, depois vontade. E aí ele explica cada um. A visão relaciona a previdência, a autocrítica, o conhecimento real das situações. Ou seja, a visão é aquele indivíduo que não vive só de susto, que sempre é colhido de surpresa, que acredita que vai construir serenidade e paciência só quando a tempestade desabar. É aquele que vive planejando, vislumbrando mais além, não só no imediatismo terrestre. Aquele que estuda rotineiramente, que cultiva a prece, a oração, para que quando rebente a tempestade, tenha construído já um refúgio. Tenha já recursos internos adquiridos, aquilatados, guardados, como alguém que sabiamente se precaver diante do inverno que se aproxima. Não espera o inverno chegar para então correr desesperadamente atrás de recursos. Assim também nós em nossa vida. Porque a misericórdia nunca permite rebente a tempestade sem antes nos ter dado recursos para a construção de um refúgio. Deus sempre dá antes a bengala, dá sempre antes o cobertor, dá sempre antes o auxílio, ou o material de construção para que nós edifiquemos o abrigo seguro quando a tempestade cair. A questão é que, vezes sem conta, vamos vivendo imprevidentes, desatentos, e aí queremos improvisar confiança quando a circunstância está difícil. E aí sabemos, é muito mais difícil orar, é muito mais difícil conseguir se concentrar, porque não é hábito. Eu não estou acostumado àquilo. Quando há essa visão de futuro, e é o espírito que vive de maneira consciente, as coisas se tornam mais fáceis. Mas não basta visão, é preciso vigilância. E ele diz, a vigilância enfeixa a reflexão, a resistência e a preparação. Então, a visão era autocrítica, conhecimento real das situações, previdência. Então, conhecer a mim mesmo, conhecer a lei divina, entender os mecanismos da vida para me preparar. A vigilância será refletir, resistir, preparar-se. Então, não há vigilância sem antes visão, porque eu não sei nem o que vigiar. Primeiro vem a visão, um entendimento melhor da vida e da lei divina, para que então haja vigilância, eu saiba discernir as coisas, as pessoas, as posturas, os caminhos, reflexão, como ele diz aqui, para que então eu tenha resiliência, eu saiba resistir, porque serei chamado a resistir. As tentações nos visitarão ainda vezes sem conta, enquanto não formos espíritos redimidos, enquanto não formos espíritos sublimados. Então é preciso saibamos resistir, é preciso saibamos construir fortaleza em nós, como diz Paulo, né? Na sua Epístola aos Romanos, nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem fortaleza. A fortaleza gera experiência, e a experiência nutre a esperança. Essa é a sequência paulina
na carta aos Romanos. Quem sabe conviver com as dificuldades vai ganhando cada vez mais fortaleza. Vai sendo uma árvore cada vez mais enraizada na vida e em si mesmo, no conhecimento de si. Quem vai superando essas dificuldades com fortaleza vai se tornando cada vez mais experiente, mais sábio, mais capacidade de discernir. E qual o fruto saboroso disso? É esperança. Porque a sabedoria traz esperança. Porque a certeza de que há uma sabedoria muito maior acima de nós. Tudo que já foi vivido até aqui de difícil já foi superado, como tudo que agora está sendo vivido também o será. É o resultado natural da experiência, a esperança. Mas ele continua. O valor constitui a coragem, a renúncia, o caráter. O que define o valor dos nossos atos? A intenção a eles agregada. O motivo, o móvel. Então, o coração que age com amor, coragem vem daí, um agir com amor, né? Um coração que age, essa é a ideia, ele agrega valor àquilo que faz. O coração que renuncia, buscando os valores da humildade, os valores que definem a verdadeira riqueza do espírito, é o que agrega valor a si, enquanto espírito, também à vida e aos corações ao seu redor, porque exemplifica, porque apresenta os verdadeiros tesouros da vida. São esses que, quando passam no mundo, deixam um legado imenso, às vezes morrendo pobres, porque é legado efetivo, é legado espiritual. Quantos não deixam fortunas e chegam como mendigos ao mundo espiritual? Quantos não deixam nada materialmente falando e chegam como heróis, como príncipes de riqueza espiritual nos pórticos da imortalidade? Então, valor é o que precisamos agregar à vida, muito mais do que valores materiais, heranças materiais, cabe nos refletir no legado espiritual que cada um de nós há de deixar para os nossos filhos, para as pessoas com quem nós convivemos, né? Emmanuel mesmo tem uma frase muito bonita que ele diz: vive de tal modo que aqueles que conviveram contigo após a sua partida possam lembrar-te a presença como quem abençoa a presença da fonte e a passagem da luz. Se alguém lembrar de nós lá mais adiante, que ele possa lembrar como uma fonte e uma luz que passou por a sua vida. E aí o último dos pilares, naturalmente, a vontade, que representa a determinação, a disciplina e o poder mental. A vontade, que, dirá Denis, é a faculdade soberana da alma, a alavanca que move todas as potências do ser. Sem vontade não há progresso, sem vontade não há vitória sobre si mesmo. É o que Kardec e os espíritos deixam muito claro. Por isso ela é a grande gerente do gabinete mental, orientadora de todos os outros departamentos do nosso ser. Sem ela, tudo estará ainda caótico, atuando em desarmonia, mas com ela tudo se alinha num propósito. É então que o espírito cresce, porque o que define a velocidade do progresso do ser é a vontade. No plano do espírito, velocidade é vontade. Quanto mais vontade, mais rápido progride o espírito. Então esses são os 4 pilares para a vitória do bem que cada um de nós precisará meditar em sua vida. Primeiramente, visão, estudo, ampliação de horizontes, vigilância, né, oração, foco, análise, valor, sentimento renovado, agregando valor ao que fazemos, e, finalmente, vontade, uma grande condutora do barco da existência em direção ao porto da paz. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda a extensão da luta que se desenvolve no imenso teatro do mundo. É ocioso destacar atitudes beatíficas quando o planeta é sorvedouro de conflitos ásperos. Não basta apenas atitudes beatíficas. Apenas a oração sem uma expressão de vivência mais voltada para o bem será não tão suficiente. É preciso também compromisso, realização. Tome cada um as energias próprias e utilize-as rumo às claridades do porvir. A vitória do bem, para nós, essa frase é para todos nós que às vezes sintamos aí um pouco desabilitados, um pouco carentes de recursos para auxiliar num contexto como esse, de uma guerra, de uma dificuldade tão intensa. Para nós que nos citamos aí inabilitados em auxiliar de alguma maneira, olha o que Emmanuel diz: a vitória do bem não depende exclusivamente do material bélico existente no mundo. Enxadas, charruas, árvores, sementes são também as suas armas.
Assim como os primeiros cristãos, sem armas de qualquer espécie, a não ser a do verbo, a arma do amor e o escudo da fé e da humildade, venceram um dos maiores impérios que já existiu. Uma perseguição cruenta que durou por séculos, mas que não foi capaz de exterminar a força daquela mensagem. Sem recorrer aos poderes do mundo, às políticas ou às armas do mundo, os cristãos, os mártires, triunfaram com a força da vida. Por isso ele conclui: sua primeira frente de combate é o lar, e seu primeiro clarim deve soar na consciência do homem justo. Todos somos chamados ao bom combate. A primeira zona de batalha do bom combate, não dos antigos, será o lar, onde haveremos ou seremos convidados a expressar o silêncio diante da impaciência, o amor diante, às vezes, da palavra menos feliz, o perdão diante do equívoco do companheiro, da companheira, o lar e os anexos da nossa vida na sociedade, seja o trabalho, seja onde for. Vitória deve ser verdade e vida em Cristo. Porque essa é a proposta. Vencer o mundo é vencer com Cristo em nós. Trabalhemos sem descanso, porque o Senhor fará novas todas as coisas envelhecidas. Por isso, meus amigos, minhas amigas, não temamos. A guerra é, de fato, algo envelhecido já no mundo, talvez tão antigo quanto a própria humanidade. Mas a promessa sempre nova, a boa nova, que está tão viva como nunca, é de que o Senhor fará novas todas as coisas. Uma nova humanidade, um novo coração, um novo sentir, um novo mundo a esperar as nossas mãos para que venha a existir, enfim, na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.